Vamos lá. Novamente aqui, sexto ano, professora Sara, matemática 2. Agora a gente está entrando no conteúdo de geometria. E aí eu deixei um textozinho para vocês falando de geometria plana, né, de figuras geométricas espaciais, na verdade. E tá no capítulo 2, né, no capítulo 2 do livro. E aí eu deixei um texto, um videozinho com um texto explicativo, explicando um pouquinho mais sobre o conteúdo do livro, ok? E pedi que vocês fizessem a atividade da página 139 à página 142. Então, eu vim agora nesse vídeo para a gente fazer a correção dessa atividade. Então, na questão número 1, qual das ilustrações não representa a planificação de um paralelepípedo, né? Assinale com um X. Então, quem assinou a letra D, tá certinho, tá? A letra D não representa uma planificação de um paralelepípedo. Para quem não sabe o que é um paralelepípedo, ele está citado aqui em cima no livro, ok? Tá aqui, ó. Quando um poliedro tem 6 faces quadrangulares, é chamado de paralelepípedo. Então, o único que não representa uma planificação de paralelepípedo aqui, na número 1, é a letra D. Na página 140, questão 2, ele veio trazendo aqui algumas figuras, algumas imagens que você tinha que marcar quais são poliedros e quais são não poliedros. E aí ele veio com a Catedral da Basílica, né, Nossa Senhora da Glória, em Maringá, no Paraná. E esse formato da Basílica, a gente já olha aqui, ó, no livro, né, que ele tem esse formato aqui, de um cilindro. Então, ele não é um poliedro. Você tinha que marcar no não. A letra B é o Museu de Artes de São Paulo. E sim, ele tem uma base, né? Ele é retangular e ele é um poliedro. A letra C também não é, tá? Não é um poliedro. E a letra D é um poliedro. O Museu do Louvre é um poliedro também, que é uma pirâmide, né? E tem uma base ali que sustenta ela. Na questão 3, assinale com X o cubo a seguir que foi construído a partir da planificação apresentada. Então, o correto é marcar um xizinho na letra A, da número 3. Na questão 4, ao encaixar duas das peças abaixo, é possível obter uma figura cuja forma lembra um paralelepípedo. Contorne esse par de peças. Então, aqui, ó, veio 3 peças, mas somente as 2 últimas é que se encaixam, tá? São essas 2 peças aqui que vocês teriam que circular na questão 4 da página 140. Na página 142, a questão 5 veio trazendo uma pergunta, né? Um probleminha aqui. Observe a medida da caixa de suco e da embalagem para transporte. Então, eu tenho a caixa de suco individual, ok? E aí eu tenho a caixinha de suco e ali ele tem a medida. Então, aqui ele tem 7 centímetros e de altura 21, ok? E veio a caixa maior, que é a caixa da embalagem que carregou, que é para carregar, para transportar esses sucos. E essa caixa aqui me diz que tem 28 e 21. A pergunta é: quantas dessas caixas de suco cabem em pé na embalagem para transporte? Primeira coisa que vocês têm que fazer, pegar aqui, ó, 21 e 21 aqui. Pegar essa medida, tá? Que é a medida da minha lateral da minha caixa, na minha profundidade, e dividir pela profundidade
da caixinha de suco, ok? Então, vou dividir aqui e vou ter 3 como resposta. Depois, eu vou pegar esses 28, que é a minha frente da minha caixa maior aqui, ó, o comprimento dela, e dividir novamente por 7. Vou achar 4 como resposta, tá? Para saber, eu não vou medir a altura, porque tanto a caixinha de suco quanto a caixa de transporte tem a mesma altura. Então, de altura tá tudo certo. Agora eu tenho que saber aqui quanto que vai dar. Então, olha só. O que eu vou fazer? Achei essas 2 respostas aqui, fazendo a medida da profundidade com o comprimento da minha caixa. Agora, eu multiplico esses 2 resultados, que vai me dar 12. Então, na embalagem, cabem 12 caixas de suco em pé, tá? Aqui dentro, cabem 12 caixas de suco em pé. Na questão 6, explique por escrito o que é um paralelepípedo e quais são os seus elementos. Você pode fazer um desenho para auxiliá-lo em sua explicação. Essa questão é pessoal. Quem fez as questões pessoais, quiser me mandar a foto para me ver se está correto, pode me enviar, tá? Que eu vou verificar, vou olhar e vou ver e te orientar se está certo ou não. A questão 7, observe a planificação de um paralelepípedo. Qual dos paralelepípedos a seguir não pode ser representado por essa planificação? Então, o único que não pode ser representado é a letra B, tá? A letra B de bola não pode ser a representação dessa planificação que foi dada aqui na questão número 7. Página 142, vem trazendo aqui a questão 8. Cada uma das pilhas a seguir é composta por cubos de mesma medida e tem a forma de um paralelepípedo. Faça algumas estimativas e responda qual das pilhas tem mais cubos. Olha só, você vai fazer uma estimativa fazendo a contagem deles, tá? Quantos tem na altura, vezes quantos tem no comprimento e quantos tem na profundidade. E a resposta correta é o paralelepípedo da letra B. Ele é o que tem mais quantidade, fazendo a multiplicação da altura pelo comprimento e a profundidade. Letra B. Quantos cubos foram utilizados para construir cada pilha? E aí aqui você vai colocar, né, o que você achou contando os cubos, tá? Os pequenos cubos que formaram esse paralelepípedo. E aí eu tenho na letra A, na A, 64, na B, 120 e na C, 100. Ok? Então, ó, a letra B é o que eu precisava ter como resposta lá na pergunta A. E na pergunta B, essas são as quantidades de cubo que tem cada um para formar o paralelepípedo. Na número 9, observe a representação de uma pilha formada por 300 caixas idênticas, cujas medidas estão indicadas. Qual é o formato dessa pilha de caixa? Paralelepípedo. É o que a gente vem falando o tempo inteiro do paralelepípedo. Letra B. Quais são as medidas dessas pilhas? Então, olha só. Eu vou pegar ali a altura, né? Ele vem me dizendo que de altura tem 15 centímetros. Ela tem 15 centímetros de altura. Certo? E quando eu paro para contar quantas caixinhas tem 5 caixas, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, 75. Agora vem o comprimento dela. São 6, tá? De 30 centímetros,
Então, eu tenho 180. E a profundidade dela vem 10 vezes 20, igual a 200. Então, aqui eu tenho 75 centímetros de altura, 180 centímetros de largura e 200 centímetros de profundidade, tá? De largura, de comprimento. Você vai olhar e fazer esse cálculo. Essas são as respostas da letra B. A letra C: quantas dessas caixas são necessárias para formar uma pilha com 360 centímetros de comprimento, 300 centímetros de largura e 150 de altura? O que eu tenho que fazer agora? Pegar a medida que ele me deu e olhar a medida que o problema está jogando aí para mim para descobrir. Então, eu vou ter aqui, ó, 360 dividido por 30, 300 dividido por 20 e 150 dividido por 15. Vou achar aqui 10, 15 e 12. Tá? E aí eu vou fazer para saber quantas caixas eu teria nessa nova quantidade. Eu tenho que multiplicar esses valores aí. Então, vou multiplicar todo mundo aqui. Então, eu teria que ter, ó, 1.800 caixas. Tá? Eu teria que ter 1.800 caixas. Essa é a resposta da minha letra C, com a quantidade que foi dada para descobrir quantas caixas eu teria que ter para fazer nessa nova quantidade, ok? Na página 143, essas aqui são as respostas do que eu pedi para que vocês fizessem. E na página 143, a gente entra em prisma e pirâmide, certo? E aí vem aqui, ó, de acordo com suas características, alguns poliedros podem ser classificados como prisma e pirâmide. Peço que vocês façam a leitura desse livro. E aí ele vem dizendo aqui, tá? Nos prismas, duas de suas faces são idênticas. E aí vem dizendo das pirâmides também. Façam a leitura do livro de vocês, tá? Aqui vem, aqui, ó, prisma de base triangular, prisma de base quadrangular ou paralelepípedo, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, todos os tipos de prismas ele veio colocando aqui e com alguns lembretezinhos importantes para que vocês leiam, tá? Peço que façam a atividade da página 144, ok? Observem, vocês vão dizer aqui o que é prisma, o que é pirâmide, quais dos prismas a seguir não pode ser representado por essa planificação. Então, você vai observar qual deles não pode, não consegue ser representado. Quando eu fecho essa caixinha, essa planificação aqui, eu junto todas as arestas, ele vai me dar um formato. Então, qual desses não é o formato que ele vai me dar? Página 145, você também vai colocar ali se é um prisma de base triangular, hexagonal, retangular. Você vai observar cada um deles. Aí tem aqui um desafiozinho do próprio livro, tá? Que não é obrigado você fazer, faz se você quiser, senão não tem problema. E por hoje eu vou deixar somente isso aqui com vocês, tá? Façam qualquer dúvida, me procurem, me mandem um zap. No próximo vídeo a gente vai entrar na página 146, que é falando sobre vértices, arestas e faces. E aí a gente vai fazer a atividade dessa página aí e aprender a fazer o cálculozinho dessas questões e relembrar, assim como foi dado no vídeo anterior,
o que era aresta, vértice, tá? E o que era faces de uma figura geométrica. Obrigada, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem.